Neste vídeo, falarei de duas emissoras cujos donos eram unidos pelos laços familiares, mas que nunca falaram a mesma língua quando se tratava de negócios. A TV Record, cujo proprietário era Paulo Machado de Carvalho, e a TV Rio, cujo proprietário era João Batista do Amaral, que era conhecido como Pipa Amaral. Ele era cunhado de Paulo Machado. Esses conflitos internos prejudicaram a situação financeira das duas emissoras. A TV Record e a TV Rio sofreram com várias crises financeiras. E para contar essa história, usarei como fontes de pesquisa os livros O Marechal da Vitória, de Tom Cardoso e Roberto Rockman, o livro Campeão de Audiência, de Walter Clark e Gabriel Prioli, e o livro do Boni, de José Bonifácio Sobrinho. Mas antes de falar da TV Record e da TV Rio, vou explicar quando os dois começaram a administrar emissoras de rádio e de TV. Nossa história começa em 1924, quando Pipa Amaral inaugurou com um grupo de associados a Rádio Clube. A emissora funcionava dentro da casa de Pipa Amaral, que ficava na Alameda Barão de Limeira. Pipa não tinha dúvidas de que o rádio seria bastante popular no Brasil. Naquela época, o rádio ainda estava engateando no país, e a Rádio Clube, assim como as outras emissoras de rádio na época, dependiam basicamente de uma programação musical para se manter no ar. Mas por falta de investimentos e de estrutura, Pipa decidiu fechar a Rádio Clube em 1926. Em 1931, Paulo Machado de Carvalho comprou a Rádio Record, que havia sido inaugurada em 1928 por Álvaro Liberato de Macedo, dono da Casa Record, que vendia discos e rádios. Depois que comprou a Rádio Record, Paulo Machado convidou Pipa Amaral para ser seu sócio, junto com Jorge Alves Lima. Os três eram obrigados a cumprir todos os tipos de serviço que uma rádio sem funcionários exigia. Reservavam-se na faxina, no atendimento ao telefone, na compra de equipamentos e até na função de disc-jockey. Durante o início dos anos 30, a Rádio Record começou a fazer muito sucesso em São Paulo. Ela era conhecida pela excelente cobertura esportiva e por revelar vários cantores que fizeram sucesso no Brasil. Em 1934, Pipa deixou a Rádio Record e inaugurou a Rádio São Paulo, que fazia muito sucesso por suas excelentes radionovelas. Eram novelas de todos os tipos, infantis, religiosas, dramáticas e policiais que sempre vinham com um final feliz. Com a audiência em alta, boa parte dos anunciantes, muitos deles da Rádio Record, migraram para a Rádio São Paulo. Em 1943, Paulo Machado e Pipa Amaral formaram uma parceria que mudou o rumo do mercado de radiodifusão em São Paulo. Eles formaram uma união de 4 emissoras: a Rádio Record, a Rádio São Paulo, a Rádio Cultura e a Rádio Bandeirante. A união foi chamada de Emissoras Unidas e foi feita para combater a Rádio Nacional, que dominava a audiência na época, mas apenas a Rádio Record e a Rádio São Paulo permaneceram unidas. Logo, a Rádio Cultura saiu da união junto com a Rádio Bandeirante, que havia sido comprada por Pipa Amaral no início dos anos 40. A administração da rádio era dividida entre Paulo e Pipa. A emissora acabou sendo vendida para o político Ademar de Barros, e o político resolveu dar a emissora para o seu genro, João Jorge Saad. Em 1953, Paulo Machado e Pipa Amaral fizeram uma reunião na sede da Rádio Record para discutir os planejamentos para a inauguração da TV Record. Fazia quase 2 anos em que os dois participaram de uma licitação para 2 canais de TV em São Paulo, e eles conseguiram a concessão do Canal 7. Na época, Assis Chateaubriand saiu na frente inaugurando em São Paulo a TV Tupi Canal 3 em setembro de 1950. Um ano depois, Chateaubriand inaugurou a TV Tupi Canal 6 do Rio de Janeiro, e em 1952 foi inaugurada a TV Paulista Canal 5. Paulo Machado queria que a TV Record fosse inaugurada no dia 7 de setembro. Ele era muito supersticioso e o número 7 era o seu número da sorte. Mas os técnicos disseram que não era possível a inauguração da emissora ser realizada no dia 7 por causa do atraso na importação de equipamentos. Paulo ficou furioso. Ele argumentava que, se a emissora fosse sintonizada no canal 7, o número teria que estar presente na data de fundação. Então os técnicos deram um jeito para não contrariar o desejo do patrão. Eles marcaram uma nova data para inaugurar a TV Record, 27 de setembro de 1953, e a emissora entrou no ar com shows de Dorival Caymmi, Inesita Barroso e Isaurinha Garcia.
Pipa ficou empolgado com a ideia de ter uma emissora de TV que quis inaugurar uma emissora no Rio de Janeiro e conseguiu a concessão do Canal 13. Pipa queria inaugurar, junto com Paulo Machado, a sua emissora e propôs a Paulo para que os dois comprassem os equipamentos e o prédio que abrigava o antigo Hotel Glória para se tornar a sede da emissora. Mas Paulo ignorou totalmente as ideias do cunhado e ainda disse para Pipa: "Meu negócio é comunicação, não imóvel." Depois da rejeição de Paulo, Pipa inaugurou sozinho a TV Rio Canal 13 no dia 17 de julho de 1955 e tinha tudo para dar errado. A sede da emissora ficava no antigo prédio do Cassino Atlântico, em frente ao posto 6 de Copacabana. A emissora operava com equipamentos velhos e dependia apenas de um anúncio da tricomicina, um remédio contra a calvície. A emissora não tinha muita audiência e sua imagem era péssima. A concorrência dizia que a emissora sofria da doença de São Guido, uma doença que causava espasmos musculares. Em 1956, a emissora contratou o radialista Péricles do Amaral para ser diretor de programação. Outras mudanças aconteceram na emissora. O radialista Cerqueira Leite assumiu a direção comercial, junto com ele, o seu assistente, o jovem publicitário Walter Clark, que na época tinha 20 anos. Novos programas foram criados e não fizeram sucesso. Mas um ponto de virada aconteceu em 1957, quando o empresário Abraão Medina, o dono das lojas Rei da Voz, teve a ideia de criar um show de variedades chamado Noite de Gala. O programa não era apenas um show de variedades, era uma forma que o empresário achou para vender aparelhos de TV e fazer o público ficar vidrado na tela dos televisores. Não importava o quanto seria gasto na produção do programa, parte dos investimentos estavam garantidos pelos patrocinadores. Abraão Medina procurou a Tupi do Rio para exibir o programa, mas a Tupi achou a ideia do empresário audaciosa demais e rejeitou essa ideia. A solução foi apresentar a ideia para a TV Rio, que aceitou colocar o programa no ar e passaria nas noites de segunda. E assim que o Noite de Gala entrou no ar, ele se tornou um dos maiores sucessos da TV brasileira. O Noite de Gala deu tanta audiência que os cinemas fechavam nas noites de segunda-feira. Depois, a TV Rio produziu vários programas de sucesso, como TV Rio Ring, Noites Cariocas, O Domingo é Nosso, Teleteatro Rio, O Riso é o Limite e o Chico Anísio Show. Foi nessa época que Walter Clark assumiu a direção comercial da emissora e mudou o conceito de produzir comerciais na televisão. Na época, os comerciais eram tão longos que podiam chegar até 25 minutos de duração e deixavam os telespectadores com sono esperando o programa voltar do intervalo. Walter mudou isso na TV Rio. Ele diz em seu livro como foi essa mudança. Os intervalos duravam bem mais do que os 2 ou 3 minutos de hoje, e este era o maior problema de todos. Os programas atrasavam, os comerciais sobravam e eram suprimidos, tudo na mais completa desorganização. Enquanto os outros canais esperavam 15 minutos ou meia hora para colocar o seu intervalo, em 20 minutos eu punha 4 intervalos de 3 minutos no horário nobre. Eu passei a exigir um controle severo de cada segundo da emissão. A programação comercial teria racionalidade, os espaços seriam vendidos pelo seu custo real e a emissora começaria a faturar na proporção de seu prestígio. Os intervalos na TV Rio eram de 3 minutos e para os anunciantes colocarem os seus comerciais na emissora, eles tinham que pagar de acordo com o tempo em que o comercial era exibido. Logo, essa prática se popularizou entre as emissoras. Walter fez da TV Rio um balcão de negócios. Mas nem o sucesso da TV Rio e as inovações de Walter Clark fizeram Pipa Amaral mudar a forma de gerir a sua emissora, que continuava operando com equipamentos velhos. Enquanto isso, a Record fazia muito sucesso em São Paulo com festivais musicais e outras atrações, como os programas Capitão 7, Circo do Arrelia e Grande Gicana Que Bom. Mas o carro-chefe da emissora era o esporte, formada por uma equipe notável, com destaque para o narrador Raul Tabajara, os comentaristas Paulo Planet Buarque e o então repórter Silvio Luiz. A audiência da Record foi aumentando até batalhar com a Tupi pelo primeiro lugar de audiência. Um fato curioso aconteceu no dia 18 de dezembro de 1955, quando a Record conseguiu abrir um ponto na Serra da Paranapiacaba para realizar a primeira transmissão intermunicipal da TV brasileira entre as cidades de São Paulo e Santos. Essa informação chegou nos ouvidos da Tupi,
Os técnicos da emissora fizeram de tudo para transmitir direto da Vila Belmiro o jogo entre Santos e Palmeiras e conseguiram fazer a transmissão. No dia seguinte, para provocar a Record, os locutores da Tupi anunciaram um novo slogan da emissora que fazia referência à distância entre São Paulo e Santos. TV Tupi, 70 quilômetros à frente. A Record queria dar o troco. Paulo Machado e Pipa Amaral fizeram os preparativos para realizar a primeira transmissão interestadual da TV brasileira entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, através da TV Record e da TV Rio. Pipa sonhava em ser o primeiro empresário a conseguir levar ao ar uma transmissão interestadual e mandou imediatamente uma equipe a São Paulo para verificar as chances operacionais para realizar a transmissão. Os técnicos da TV Rio conseguiram instalar uma antena de retransmissão na Serra do Itapetí, em Mogi das Cruzes, enquanto Paulo Machado enviou vários técnicos da TV Record para instalar uma antena de retransmissão no alto da Serra do Corcovado, e não era possível levar para cima da serra as gigantescas antenas parabólicas fabricadas na época. Mas os técnicos conseguiram improvisar uma parabólica caseira e instalaram antenas de transmissão via micro-ondas. E a transmissão seria assim: o sinal VHF da TV Rio seria transferido para o link da TV Record, montado no alto da Serra do Corcovado, e de lá passaria para o link da TV Rio, montado na Serra do Itapetí, em Mogi das Cruzes, para enfim chegar na torre da TV Record, na Rua Frei Caneca, em São Paulo. No dia 26 de maio de 1956, os telespectadores paulistas puderam ver a primeira transmissão interestadual da TV brasileira, que era uma reportagem ao vivo da TV Record na praia de Copacabana. Os repórteres Silvio Luiz e Hélio Ansaldo entrevistavam vários banhistas. Um mês depois, a Record repetiu o feito transmitido ao vivo, um amistoso entre Brasil e Itália, no Maracanã. E para provocar a Tupi, a Record criou um slogan que fazia referência à distância entre São Paulo e Rio de Janeiro. TV Record, 500 quilômetros à frente. Pipa estava feliz com os progressos da TV Rio e com a boa fase da TV Record, e percebeu que era o momento das duas emissoras se unirem e formassem uma poderosa rede de televisão. E depois de muitas reuniões e desencontros, ele conseguiu convencer Paulo Machado a iniciar um processo de uma rede de transmissões batizada em 1959 de Rede de Emissoras Unidas. Mas Paulo Machado não ligava para esse projeto de rede, que parecia um exercício de megalomania. Ele nunca aceitou o estilo que o Pipa tinha para administrar suas empresas. Ele era um péssimo patrão, sempre ficava distante dos funcionários e vivia em conflito entre eles. Mas ele era um empresário que mais entendia de televisão no Brasil. Ambos tinham personalidades diferentes. Pipa gostava de viajar, frequentar festas da alta sociedade, possuir carros importados, de se vestir bem e de pilotar aviões. Já Paulo Machado só saía de São Paulo se fosse obrigado. Detestava compromissos sociais, não gostava de dirigir e vestia o mesmo terno na maioria das vezes. Essas diferenças de personalidades influenciaram diretamente na forma de cada um gerir o seu negócio. No dia 22 de julho de 1959, numa grande festa que contou com a presença do governador de São Paulo, Cavalho Pinto, era inaugurada a Rede de Emissoras Unidas. Pelo menos durante a cerimônia, a ideia de rede funcionou. Além de São Paulo e Rio de Janeiro, outros 3 estados puderam ver Paulo Machado e Pipa Amaral brindarem o início de uma nova fase da TV brasileira. Mas na prática, a rede ficou só no nome. Foram poucas vezes em que as duas emissoras fizeram transmissões simultâneas, e os custos eram altíssimos. Para Pipa, a formação de uma rede continuou sendo uma obsessão. Se ele não podia contar com a ajuda de Paulo, ele tinha que se virar sozinho para desenvolver o projeto da Rede Unidas. Ele passou a utilizar um revolucionário sistema de transmissão por micro-ondas que na época era o suficiente para que um sinal chegasse a lugares distantes, muito antes das transmissões via satélite. O empresário inaugurou várias emissoras pelo Brasil para expandir a Rede Unidas, e todas operavam de forma precária. Como a TV Belo Horizonte, a mais precária de todas as emissoras unidas. A sede da emissora ficava no alto da Serra do Curral e era toda sucateada. As câmeras da emissora eram piores do que as câmeras de segurança usadas hoje em dia. O transmissor da emissora era movido a óleo diesel e vários galões de óleo eram levados para a emissora por um jumento. Walter Clark conta em seu livro como foi a inauguração da TV Belo Horizonte. Estava cheio de convidados lá em cima. Governador, prefeito, bispo, todo mundo.
Do salão onde estávamos, eu e o Pipa vimos uns garotinhos assistindo a TV Itacolomidos Associados no prédio em frente e tentamos conquistar os nossos primeiros telespectadores. Liga no canal 12, tem uma nova televisão, eu berrava. Põe no 12, lá é ótimo, emendava o Pipa. Os garotinhos coitados giravam o seletor de canais, mexiam na antena, batiam no aparelho, mas não conseguiam nada. Não pega, aqui não pega nada, eles não conseguiram assistir a emissora. Em 1960, a TV Record conquistou a liderança de audiência em São Paulo. E em 1961, a TV Rio se tornou líder de audiência, ultrapassando a Tupi do Rio. E as duas emissoras seguiam firme e forte na liderança. Mas foi nesse período que o empresário Mário Wallace Simonsen inaugurou a emissora que mudou o rumo da TV brasileira, a TV Excelsior, Canal 9 de São Paulo, inaugurada no dia 9 de julho de 1960. Desde a sua fundação, a Excelsior tinha como principal objetivo operar em rede nacional. Ao contrário de suas concorrentes, não faltava para a Excelsior disposição política e administrativa para executar a ideia, muito menos dinheiro. A emissora contratou os radialistas Edson Leite e Alberto Saad, e os dois ganharam carta branca para contratar os melhores profissionais de televisão, incluindo profissionais e artistas da TV Record e da TV Tupi. Para iniciar o processo de rede, a Excelsior precisava ter uma emissora no Rio de Janeiro. Simonsen conseguiu a concessão do Canal 2 e enviou Edson Leite para o Rio. E a ordem era para ele fazer a mesma coisa que fez com Alberto Saad em São Paulo: contratar vários profissionais das emissoras concorrentes, de preferência profissionais da TV Rio. A debandada geral dos funcionários da TV Rio para a TV Excelsior aconteceu depois que Chico Anísio e o diretor Carlos Manga aceitaram a proposta de Edson Leite para trabalhar na TV Excelsior do Rio. No total, Edson Leite levou mais de 100 funcionários da TV Rio. Segundo o livro O Marechal da Vitória, a situação na TV Rio era tão ruim que Pipa Amaral ligou para Paulo Machado desesperado, pedindo ajuda. "Paulo, preciso de sua ajuda. O que está acontecendo, Pipa? Aquele louco do Simonsen está desmontando minha televisão." A TV Excelsior do Rio foi inaugurada em setembro de 1963 e conquistou a liderança de audiência, ultrapassando a TV Rio. Nesse período, Walter Clark convenceu o seu amigo José Bonifácio Sobrinho, o Boni, para trabalhar junto com ele na TV Rio e ajudá-lo a reerguer a emissora. Walter e Boni fizeram várias mudanças no Canal 13, e foi nessa época que o Boni criou o mascote para concorrer com os mascotes da TV Excelsior, Paulinho e Ritinha. O malandrinho carioca que sambava e cantava TV Rio Guanabara Brasil. Enquanto isso, em São Paulo, o sucesso da TV Excelsior não abalou muito a TV Record, mas mudou a política salarial que a emissora tinha. Os funcionários que não recebiam aumento há anos passaram a ser mais valorizados. Os festivais de música ainda eram bastante populares, junto com a excelente cobertura esportiva. Mas o caos tomava de conta da TV Rio, e foi nesse momento que o Boni celebrou da radionovela O Direito de Nascer, que fez muito sucesso na Rádio Nacional, e poderia fazer um sucesso estrondoso na televisão. Com muito esforço, Boni conseguiu os direitos de exibição da novela, só faltava produzi-la, e a TV Rio não tinha condições de produzir uma novela como essa. Então, Boni viajou para São Paulo com a intenção de pedir à TV Record que produzisse a novela, mas a Record não quis produzi-la. E não foi só isso. Boni tentou convencer Paulo Machado a desenvolver o projeto da Rede Unidas, mas Paulo não dava ouvidos. Ele relata no seu livro como foram as rejeições da Record. O Walter e eu tentamos convencer a TV Record de que juntos poderíamos montar uma rede nacional a partir do Rio e de São Paulo, com intercâmbio de programas, planejamento de produção e comercialização que nos levasse a montar a primeira rede de televisão no Brasil. O superintendente da TV Rio, Moacir Arias, viajou comigo para o encontro com o Paulinho de Carvalho, da TV Record, que descartou totalmente essa hipótese, justificando que cada praça tinha características próprias e seria melhor que cada um continuasse a produzir o que achasse mais adequado para o seu mercado, permutando os programas que viessem a interessar as duas emissoras. Nossos argumentos não conseguiram demovê-lo. Em minha pasta estava também o contrato da compra dos direitos de O Direito de Nascer, e o Paulinho novamente não demonstrou nenhum interesse pelo projeto, o que nos obrigou a prosseguir por outros caminhos. Boni pediu para a Tupi de São Paulo produzir a novela e conseguiu convencer a Tupi para produzi-la. A Tupi iria produzir a novela e exibi-la em São Paulo, e a TV Rio iria exibi-la no Rio de Janeiro.
Enquanto isso, Pipa continuava com sua arrogância. Ele atrasava os salários e vivia se metendo nas decisões de Walter e Boni, que tentavam salvar a emissora. Boni não suportou a pressão e saiu da TV Rio. No dia 7 de dezembro de 1964, a TV Rio botou no ar a novela O Direito de Nascer, que colocou a TV Rio de volta no primeiro lugar de audiência. Na época, a TV Excelsior estava pressionada pelo regime militar e o seu dono, Mário Wallace Simonsen, acabou falecendo. A emissora teve uma grave crise financeira e acabou sendo lacrada e tirada do ar em 1970. O último capítulo de O Direito de Nascer foi ao ar no dia 13 de agosto de 1965 e foi exibido no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, onde alcançou 73 pontos de audiência. Mas foi nesse ano que o jornalista Roberto Marinho inaugurou a TV Globo Canal 4 do Rio. E os primeiros anos da emissora foram difíceis. A emissora estava no 5º lugar de audiência. Roberto convidou Walter Clark para ser o diretor-geral da emissora. Walter estava cansado da arrogância de Pipa Amaral e saiu da TV Rio. Quando Walter chegou na Globo, pôs a emissora no 1º lugar de audiência. Em 1967, Boni foi contratado pela Globo, e ele, junto com Walter Clark, fizeram da Globo uma das maiores emissoras de TV do mundo. Enquanto isso, a Record sofreu 3 incêndios e sua audiência começou a cair. Quando a Globo chegou em São Paulo, ela se tornou líder absoluta de audiência, enquanto a TV Rio ficou toda sucateada e atolada em dívidas. A emissora foi vendida para a Record e no começo dos anos 70, a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos adquiriu 50% das ações da emissora. Eles queriam criar uma poderosa rede nacional e a TV Rio seria a cabeça de rede, mas o projeto não deu certo e a emissora acabou sendo lacrada e tirada do ar em 1977. Enquanto a Record teve metade de suas ações compradas pelo animador Silvio Santos e escapou da falência. Em 1990, a emissora acabou sendo vendida para a Igreja Universal.